Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. Ela é nutricionista, mentora de profissionais de saúde e empresária. No episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer a Clarissa Godoy. E aí, Clarissa, se apresenta para a galera do VDcast. Tudo bem, Vitor? Tô muito bom? feliz de estar aqui. Feliz Recebi também. esse convite super inesperado, não podia deixar de estar aqui participando com você, de uma pessoa que foi tão importante na minha jornada profissional. Como você disse, eu sou nutricionista de formação, mas hoje em dia eu acredito que eu sou muito mais que nutricionista. Eu tenho 2 negócios, um no nicho de emagrecimento, que extrapolou muito o consultório já há alguns anos, e foi mais ou menos nessa fase que eu te conheci, inclusive, quando o consultório ele não cabia mais tudo que eu podia fazer pelas pessoas que queriam minha ajuda. E também tem um outro negócio de marketing e vendas para profissionais da saúde, onde basicamente a gente ensina esses profissionais da saúde que se esforçaram tanto, que se dedicaram tanto, que estudaram tanto, a serem muito bem pagos fazendo o que eles amam. Isso foi parte do que eu vivi como profissional da saúde também. Toda a dor de trabalhar em plano de saúde, ganhar R$10 por consulta. Você viveu isso, Eu né? vivi exatamente isso. Pesadelo, eu vivi esse pesadelo por algum tempo. Consegui sair disso há muito tempo, na verdade. Hoje, graças a Deus, graças a você, graças às minhas sócias também, temos negócios realmente muito lucrativos. Desde 2021, a gente tem negócios que faturam mais de 7 dígitos no ano. Parece uma loucura, mas é verdade. Então, hoje a gente ajuda profissionais da saúde a realmente viverem muito bem da profissão, porque eles merecem viver essa vida. Massa. E eu acompanho o seu trabalho, eu consigo ver o impacto que você causa na vida dessas pessoas, principalmente mulheres, né? E eu vejo você com esses 2 perfis. Eu queria trazer um pouco disso, porque eu sei que tem muitas pessoas que ouvem o VDcast, que algumas não têm negócio, outras têm um negócio, e aí algumas estão começando a pensar em ter 2 negócios ou mais, o que é um pouco desafiador. Mas para você foi uma coisa natural, né? Eu pude acompanhar isso. Quando você entrou na mentoria, era uma pegada só, e aí você foi evoluindo. Como é que foi essa evolução de Nutri, que troca tempo por dinheiro, para uma Nutri alavancada, para esse outro momento que, além de Nutri, você passou a ser mentora de outras Nutris e profissionais de saúde? Como é que foi essa curva, essa evolução aí? Na verdade, se você me perguntasse se era a minha ideia desde o princípio trabalhar com profissionais, eu jamais imaginei isso, né? Porque eu era a pessoa que precisava de ajuda lá em 2015. Eu tava no plano de saúde, sem saber o que fazer, ganhando R$10 por consulta, ganhando R$1.000 no mês. Com retorno, né? Com retorno, pensando como eu vou viver, que vida eu vou levar, onde eu posso morar, como eu vou pagar minhas contas. E a minha principal dor, Vitor, na verdade, era pensar, caramba, eu sempre fui uma boa aluna. Eu sempre me dediquei muito. Cara, os meus pais se esforçaram muito, 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 muito para pagar um colégio bom, para sempre pagar os colégios melhores. Ah, faltou alguma coisa para você? Não faltou, mas assim, foi tudo tão suado que eu me sentia, assim, muito triste de não poder, na verdade, viver com algo que eu tinha escolhido. Até porque, Vitor, quando eu escolhi nutrição, eu escutei coisas do tipo, você vai passar fome. Vai morrer pobre? Você vai morrer pobre. Meu pai me falou assim, Clarissa, mas você é tão inteligente, por que você não faz medicina? Meu Deus do céu, cara. Então, assim, muita gente não me apoiou. A minha mãe me apoiou, era a única pessoa que me apoiou naquele momento. E, basicamente, aquela profecia que tinham feito pra mim, ela tinha se confirmado. Era exatamente o que eu tava vivendo, insegurança. Porque não foi fácil, né? Quantos anos você apanhou nisso? Caramba, eu me formei em 2014. Eu não consegui um emprego, na verdade. Eu fui fazer um estágio, pra você ter uma ideia. Eu era formada, eu fui fazer um estágio numa clínica de nutrição. Fui demitida desse estágio. Meu Deus. Entrei no plano de saúde, passei um ano apanhando no plano de saúde. E só pegar esse lance, porque tem gente que é da saúde e vai entender isso com facilidade, mas pra quem não é desafiador entender esse contexto, né? Entrar no plano de saúde significa mais ou menos se escravizar, né? Porque é a única forma de você atender as pessoas, só que você é pago quanto por hora? R$10, literalmente? Eu recebia R$10, né? É literal isso. R$10. E pra você ter uma ideia, mas eu pensava, eu sou recém-formada, eu tenho que aprender, eu preciso praticar. Eu me convencia, né? Sempre tem historinhas que convencem a gente a aceitar alguma miséria. Mas aquilo ali não me convenceu por muito tempo. Passados alguns meses, eu tava deprimida, eu tava pensando, porque a conta não fecha, eu não tem estudei como. na FRJ. Eu tinha o melhor CR. E talvez isso não signifique muito, mas pra mim significava o tanto de dedicação que eu tinha, porque eu realmente tinha muita dedicação. Eu pensava, caramba, que curioso. A menina nota 10 a vida inteira, agora ganha R$10 por consulta. A conta não fecha, né? E eu chorava, eu tinha vergonha. E sabe por que eu saí do plano de saúde?
É terrível falar isso, mas eu saí porque no final daquele ano, de 2015, eu trabalhava, né? Era uma clínica, tinham nutricionistas que coordenavam aquilo, e elas chamaram a gente num belo dia para falar que, na verdade, o valor correto que elas deveriam repassar pra gente não era o valor de R$10, mas o valor de R$6. Ah, para! Então aqueles R$10, nem aqueles R$10 eram seus. Tava errado, né? E naquele momento eu tive vontade de rir, né? Só que na sequência eu tive vontade de chorar, porque eu pensei, essa é a minha vida. Só que eu não sabia naquele momento que uma das melhores coisas tinha acontecido. Porque eu precisava que a coisa piorasse pra fazer alguma coisa. E naquele momento eu decidi que eu sairia. Naquele momento eu decidi que eu jamais toleraria aquilo. E eu não sabia o que eu ia fazer. R$10 tudo bem, mas R$6 não é isso? Eu falei, isso não paga nem minha passagem de ônibus. Não dá. Sim. E aí eu saí de lá e eu falei, bom, agora eu tenho que ver o que eu vou fazer da minha vida, né? E aí eu fui atender particular, morrendo de medo, não sabia vender, comecei cobrando R$150, enfim. Mas já é mais pelas minhas contas aqui, né? Já era bem mais, exatamente, já era muito mais, né? E assim, eu passei ali um ano tentando captar clientes, ali tentando começar a me divulgar no Instagram. Em um ano eu já ganhava 10 mil. Então a coisa já estava melhorando pro meu lado, né? Esse salto de ganhar R$10 por hora pra ganhar 10 mil no mês, ele é mais substancial do que o salto que veio depois de ir pros 7 dias. Exatamente. Porque ali muda de vida de verdade, exatamente, né? Muda o seu dia a dia, muda as coisas que você pode comer, os lugares que você pode ir. Como é que foi viver essa experiência aí? Cara, foi muito bom, assim, porque é exatamente isso. Me perguntam assim, nossa, mas como foi faturar o primeiro milhão? Cara, foi menos gostoso do que faturar os primeiros R$10 mil. Pode crer, com certeza. E como eu sempre tive muito medo eu nunca sabia o quanto eu ia ganhar, eu sempre tive muita insegurança financeira, eu sempre também poupei muito dinheiro. Então, logo depois que eu faturei meu primeiro milhão no ano, um ano depois, eu já tinha 1 milhão investido. Que legal. Porque eu sempre guardei dinheiro, porque eu nunca sabia o que ia acontecer, né? E faturar esses R$10 mil foi mais ou menos como pensar, caramba, deu certo, sabe? A minha vida deu certo. Eu posso ter uma vida melhor, né? Eu posso viver de forma digna, porque eu acho que você faturar R$10 mil e morar no Rio de Janeiro, basicamente eu posso viver com alguma dignidade, não é eu vou viver uma vida luxuosa, não dá. Mas foi assim, o início. E como que isso começou a repercutir em profissionais? Porque muita gente acompanhou a minha história. Eu acho que você conhece a Isis Moreira, né? Uhum, claro. Pois é. Eu conheci a Isis também lá em 2016. E nessa época, eu tava ali fazendo essa transição do plano de saúde, tinha começado a atender. Então, tinha uma grande turma de nutricionistas comigo que me acompanhou nessa jornada. Quando eu entrei ali e eu não faturava quase nada, na época eu tava faturando ali uns 2.000, 2.500 no mês. E elas viram um salto. E nisso que elas viram um salto, todo mundo começou a me perguntar, mas o que você tá fazendo? E as pessoas falavam, mas eu tô no mesmo curso que você. Sim. O que tá acontecendo? Então, essa jornada muito rápida de crescimento começou a atrair o olhar de muita gente. E aí eu comecei a ser chamada para dar palestra, eu comecei a ser chamada para dar curso para nutricionista. Então, eu nunca pensei em trabalhar com profissionais. Mas a coisa começou Eles começaram a pedir isso, né? Exatamente. Começou a acontecer, sabe? E eu comecei a gostar muito de fazer isso. Porque eu sei exatamente o que é essa dor. Eu sei a dor das minhas duas personas, porque eu tive acima do peso. E eu sei a dor também de você estudar muitos anos e você não conseguir viver da sua profissão. Eu conheço profissionais da saúde que ganham R$1.000 no mês. R$2.000 no mês. E chamam isso de vida. Tem gente pagando para trabalhar. Só não sabe porque não faz as contas. Mas está pagando para trabalhar. Então, eu conheço exatamente essa dor de se sentir desvalorizada, porque profissional da saúde é um bicho que gosta de estudar, né? Então, é faculdade, é pós-graduação, é curso de especialização, doutorado, é mestrado, é doutorado. Então, são pessoas que gostam muito de estudar. São pessoas que estão dispostas a proporcionar saúde para outras pessoas. Mas não conseguem proporcionar saúde para si. Porque sem saúde financeira, como é que você se cuida? É impossível. Você não consegue se cuidar. Então, hoje, poder proporcionar isso para outros profissionais da saúde é incrível. Eu olho para o meu resultado e eu acho fantástico. Às vezes eu penso, caramba, eu consegui isso. Quando eu recebi o convite ontem, eu pensei assim, mas o que eu vou falar? Mas quem sou eu para ir lá falar alguma coisa relevante? Eu pensei isso, a mente, ela convence a gente dessas coisas. A mente mente, né? A mente mente, né? Marcel fala isso. A mente mente.
Mas quando eu olho para os resultados dos nossos alunos mudando de vida, né, escutar coisas como finalmente eu consegui pagar uma natação para o meu filho, finalmente eu consegui pagar uma escola melhor para o meu filho, finalmente eu consegui ajudar os meus pais, finalmente eu consegui morar num lugar melhor. Quando eu vejo esses resultados, eu falo assim, caramba, a minha missão está sendo cumprida, sabe? Eu nem sabia que essa era a minha missão, ajudar as pessoas a ganharem dinheiro também, né? Eu achei que ajudar só as pessoas a emagrecerem, mas isso tem sido parte da minha missão e é algo que me deixa muito feliz. Ver não só esses profissionais de saúde se realizando profissionalmente, mas eles mudando de vida e mudando a vida da família deles. Eu acho que isso é fantástico. É fantástico, de fato. Agora, não deu confusão, não? Porque você tinha o seu perfil e lá você falava com essas mulheres, majoritariamente mulheres que queriam emagrecer, e aí do nada você aparecia falando para nutris. E aí, de repente, você voltava a falar pra mulher que queria emagrecer. Aí, do nada, você aparecia dando uma palestra pra nutris. No primeiro momento, acho que tudo bem, né? Porque é legal dar palestra e tudo mais, mas chegou um momento que começou a causar uma confusão. Como é que foi isso pra você? No primeiro momento, não foi um problema. Na verdade, inclusive, foi algo que me ajudou a aumentar o meu ticket no consultório, a minha percepção de autoridade. Você passou a ser vista como referência. Exatamente. Principalmente porque, no primeiro momento, o que mais chamou a atenção das pessoas não era eu ser vista, talvez, como uma referência em vendas, ou eu fui vista como uma referência em comportamento alimentar. Foi algo que eu acabei me destacando muito. Então, eu falava sobre comportamento alimentar. E isso, eu trazia técnicas para as nutris começarem a ajudar também os próprios clientes e tudo mais. Então, isso estava ali em consonância com algo que eu falava já para o público final. Mas a partir do momento que eu comecei a falar de marketing, de vendas, de oferta, de empreender, de ter um negócio, a coisa ficou meio bagunçada. Mas eu que estava de dentro, eu não conseguia ter uma percepção tão clara disso. Porque é você, né? Exato. Você tá tipo no aquário. O peixe que tá no aquário, ele não sabe que ele tá no aquário. Você tava vendo aquilo ali, você tava achando que tava normal, né? Eu pensava, gente, quem não se interessa por empreendedorismo? Nossa. Então eu falava para as pessoas que compravam de mim como vender sabe? Pra elas mesmas. Exatamente. E na época, a Paula, minha sócia do meu projeto de emagrecimento, já tinha me falado isso. Mas sabe aquela coisa que você não quer acreditar porque você sabe que você vai ter que fazer uma mudança e talvez ter um segundo perfil e isso vai dar trabalho, como é que eu vou dar conta e como é que vai ser? Mas chegou no final do ano, né, no ano de 2020, na verdade, eu percebi que não dava mais, porque o meu negócio para profissionais da saúde, ele já estava do mesmo tamanho do meu negócio de emagrecimento que eu conduzia há alguns anos já. Interessante. Especialmente porque o ticket que a gente conseguia cobrar para profissionais era um ticket mais alto também do que o ticket para público final emagrecimento. Então foi um negócio que cresceu muito rápido, porque as pessoas me viam como autoridade. As pessoas acompanharam muito da minha história, né? Eu tenho uma história, né, que é muito impactante, dos R$10 para depois os 10 mil e depois para as pessoas de fora é muito impressionante, né? E como eu acredito também que as pessoas já me viam como alguém muito estudiosa e muito referência em nutrição, elas me davam um pouco mais de crédito também, porque eu não parecia uma marqueteira que começou ali do nada, que não tinha resultado. E que não tinha nada a perder, exatamente, né? Não era exatamente isso. Elas já me admiravam por uma outra coisa e, enfim. Então isso começou a tomar uma proporção muito grande que não teve mais como manter nos dois perfis e eu lembro que eu levei isso pra você, inclusive, na mentoria, né, Vitor? Sim. Foi um momento ali de... Não foi de um dia pro outro, foi uma transição. Se você puder contar como é que foi essa transição, acho que pode ajudar muitas das pessoas que estão ouvindo. Basicamente... Teve o lance do Close Friends, né? Exatamente. Eu comecei a fazer um Close Friends para profissionais e é uma coisa que funciona, na verdade, mas eu já estava num ponto, Vitor, que aí fazendo o lançamento, eu precisava fazer uma campanha, eu precisava usar o feed, eu precisava de mais espaço. Eu criei um canal no Telegram. Eu criei um canal no Telegram para nutris. Depois a gente amplificou isso para profissionais da área da saúde, mas eu criei um Telegram para nutris. Então, basicamente, a gente se comunicava em e-mail, Close Friends, Telegram. Mas não cabia mais, né? Esses profissionais, eles queriam mais de mim também. Então, eu tomei essa decisão de migrar, mas eu me estruturei para isso. Então, inclusive, na época, eu lembro que eu contratei uma pessoa para me ajudar a estruturar algum tempo daquele perfil ali para eu poder conseguir conciliar as duas coisas, né? Porque você começar sem nenhum planejamento também, caramba, é muito desafiador realmente manter. É desafiador manter uma rede, manter 2 redes, manter 2 negócios. Eu me sentia, era como se meu cérebro fosse dividido. Agora eu tô falando de emagrecimento, agora eu tô falando de marketing, agora eu tô falando de vendas. Então você tem que estar organizado para isso, né? Você tem que ter alguma estrutura para isso. E
foi mais desafiador começar, sabe? Mas depois que a coisa também engrena, eu também queria esse espaço pra poder falar dessas coisas, pra poder falar desses temas, sabe? Então, é isso. Essa é a minha vida há algum tempo, tendo 2 negócios. E é massa de colocar em perspectiva pra quem tá ouvindo, porque para e pensa. Ela tinha o Clarissa Godoy, que é o seu perfil sobre emagrecimento para essas mulheres. E ela começou a aparecer palestrando para outras nutris, palestrando para outros profissionais da saúde. E aí com isso nasceu o Me Ensina Clarissa. Me Ensina Clarissa. Que é o outro perfil. E quando ela estava falando para essas outras profissionais, as outras mulheres que queriam emagrecer se sentiam desconectadas. Então, quando você está falando com um público, você perde o outro. Quando você fala com outro, você perde um. Então, quando ela escolheu tomar essa decisão, ela criou 2 casas. Uma casa só para educar os profissionais da saúde, uma outra casa para educar as mulheres que querem emagrecer. E com isso você acaba que está 100% do tempo falando com todo mundo que você precisa. Vai ter gente que vai seguir só um perfil, vai ter gente que vai seguir o outro perfil. Os profissionais seguem os e dois. tem gente que vai seguir os dois para entender e modelar o que você está fazendo também. Só que agora você tem clareza, né? Você não fica mais perdida e nunca vai acontecer daquela mulher que não tem nada a ver com o seu marketing ficar vendo como que você faz para vender para ela mesma. Não, né? e faturamento, né? Eu achava o máximo falar dessas coisas e hoje eu vejo que... Mas desconecta, não tem Total, sentido, né? Total. Até porque muita gente nem tem a cabeça empreendedora, então não entende muito, né? Até olha com maus olhos algumas coisas, sabe? Então, eu aconselho, inclusive, para quem estiver ouvindo esse podcast e pensando em fazer isso, não demore muito tempo, porque eu acho que eu demorei tempo demais. E eu acho que eu baguncei demais aquele perfil. Isso me gerou alguns problemas com o engajamento do perfil, enfim, vários problemas. Que não afetaram o meu faturamento, mas eu aconselho que você crie esses canais de comunicação, mas não mistura as coisas no feed, principalmente. Não faz essa mistureba, essa salada mista, porque isso depois parece uma decisão boa no curto prazo, porque vai dar menos trabalho, mas isso tem um preço. Eu lembro com muita clareza quando você perguntou, eu falei, o que vai acontecer no final é isso. Você vai ter 2 perfis. Você quer não fazer isso agora? Você pode ir empurrando com a barriga, você pode fazer close friends, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo outro. Eu lembro que eu dei um caminho, você foi fazendo cada uma das coisas, e aí no final você falou, cara, tô com os 2 perfis agora. Porque você não queria de jeito nenhum, você lembra disso? Eu não queria de jeito nenhum. A verdade é que eu queria tentar ao máximo que você aquilo já tava desse dando certo. trabalho imagina 2, né? Mas hoje eu vejo com muita clareza, assim, gente, que loucura que sabe? Eu queria ter feito essa transição um pouco antes, sendo bem sincera, porque o meu negócio já estava um tamanho grande, assim, pra eu manter no outro perfil, não dava, entendeu? Então eu aconselho que pense se você realmente quer monetizar esses 2 nichos e levar a sério como negócio, porque uma coisa é você monetizar um produto, você ter algo esporádico, a outra coisa é você ter um negócio realmente e construir um negócio ali para aquele outro nicho. São coisas diferentes, né? Que massa. E quando você fez isso, os 2 negócios cresceram, os 2 se equipararam, você falou que um passou o outro muito rápido. Como é que foi isso? A comunidade Célula, né? Meu principal produto, na verdade, no meu nicho para profissionais de saúde. A gente teve um crescimento muito grande. A gente teve lançamentos maiores. A gente conseguiu ter produtos de ticket mais alto também, né? Como eu te disse, a gente teve uma mentoria de R$10.000. Eu jamais acreditei que ia fazer uma venda de R$10.000 na minha vida. Eu lembro a primeira vez que eu fiz essa venda. É mais do que R$10, né? R$10.000. Eu tive esses marcos, assim, Vitor. Foi do R$10. Aí depois eu faturei R$10.000. Aí depois eu fui afiliada da Isis. E eu lembro que em um dia eu faturei R$10.000. Ali foi muito interessante, porque eu pensei assim, cara, eu faturava 10 mil em um mês. Eu faturei 10 mil em um dia. Eu pensei, eu falei, cara, peraí, eu posso muito mais. Eu posso muito mais do que eu sequer imaginei. Ali, sabe quando uma cortina se abre, assim, um mundo novo se abriu? Eu acho que a melhor coisa, assim, do contato com a Isis foi dar de cara com marketing digital. Eu lembro até hoje de um áudio que ela mandou, que eu até botei minha mãe pra ouvir. Que ela falou assim, em uma semana eu vendi um e-book e eu faturei R$28.000. Aí eu, R$28.000 em uma semana? Na época que R$28.000 era infinito, né? Tem que colocar em perspectiva, sim, né? Claro. Nessa época, 28 era infinito. Claro, total. E eu não conhecia o mundo do marketing digital, né? Eu lembro que quando você começou, eu falava, gente, o que o Vitor tá fazendo? Que parece que tá dando muito certo, mas eu não tenho ideia do que seja. Né? Então, assim, eu tive esses marcos. Aí eu faturei 10 mil num dia. Aí depois eu faturei 10 mil numa venda. Eu confesso que eu fiquei um pouco tensa, porque eu falei assim, gente, eu vou ter que entregar minha alma pra essa pessoa agora. E não é verdade, né? Isso não é verdade. Às vezes a gente tem essa ideia de que o cara que paga 10 vezes mais, ele vai exigir 10 vezes mais, ou vai te sugar 10 vezes mais. Como é que foi pra você? Não é verdade isso. Na verdade, são pessoas que exigem menos suporte, precisam menos de direcionamento, são pessoas que já
A pessoa que investe muito nela também é porque ela já confia mais nela, ela já tem mais habilidade, ela já tem mais expertise, sabe? O cliente, às vezes, que paga muito menos, às vezes é o que mais dá trabalho, né? É muito louco. Então, o que eu falo é que o cliente que paga 10 vezes mais, ele não exige 10 vezes mais, ele não suga 10 vezes mais, ele muitas vezes é 10 vezes mais de boa. Mais Ele é 10 vezes mais comprometido. relax, 10 vezes mais comprometido, 10 vezes mais chance de implementar o que você ensina, 10 vezes mais condições de viver aquilo ali mesmo, né? Exato. Eu acho que também tem uma coisa do cliente que pode investir mais, ele sabe que ele pode fazer outros investimentos, não é a última cartada dele. Aquele cliente que pode investir muito pouco, é o último dinheiro dele. Cara, ele tem que sugar ao máximo. Ele entra num tem estado que... psicológico diferente, né? Exato. Então, assim, é um estado que eu acredito que poucas pessoas conseguem usar esse estado de forma positiva dentro de um investimento ali para realmente fazer acontecer. Muitas pessoas travam emocionalmente quando chegam nesse estado, né? Então, já aconteceu, por exemplo, da pessoa querer entrar na célula me falando que estava devendo para um agiota. Eu falei, não, você não vai entrar. Você negou a Eu pessoa, falei, né? não, você não vai entrar. Não vai fazer isso. Né? Então, acho que isso foi uma das coisas também. Aprender para quem não vender, em que momento não Isso é muito vender. importante. Isso é muito importante, né? Eu falo isso, né? Na entrevista pra mentoria, eu falo, esse é um valor que você tem que se desfazer de um bem físico, pegar algum tipo de empréstimo, ou que vai atrapalhar o seu fluxo de caixa pessoal ou da empresa. E aí não basta a pessoa falar não, ela tem que falar não com confiança, né? Porque tem gente que fala assim, não. Aí tem coisa aí, né? E aí eu investigo um pouco mais, e se for algo que tá causando desconforto pra pessoa, eu prefiro dizer não. Porque se eu estiver dizendo não pra alguém que devia ser sim, depois de uma semana, um mês ou um ano, ela vai voltar. Mas se eu aceito a pessoa antes da hora, e ela tá num espaço mental de desconforto, ela tá num espaço mental de passo maior do que a perna, desespero, cara, é uma questão de tempo para dar problema, e eu não preciso disso, né? Eu falo que pra mentoria, você pode escolher as cartas que você tá jogando, né? Então, é como se você pudesse abrir mão do cliente que vai dar problema, é como se você pudesse abrir mão do cliente que não vai conseguir aproveitar, que não vai conseguir implementar, ou que não vai dar valor para o que você ensina. É uma forma de filtrar mesmo. Quando você tá falando de vender um curso, você quer vender mesmo, o máximo que você puder. Mas a mentoria, esse vender dá lugar para selecionar. As pessoas têm dificuldade de entender isso, mas quando você entende essa inversão de polaridade, que ao invés de vender a mentoria, você está selecionando quem você quer perto, cara, tudo fica muito mais suave, né? Como é que foi pra você essa galera pagando 10 mil? Causou pressão? Foi esquisito no primeiro Inclusive, momento? a minha irmã era minha aluna também, né? Que massa, A minha irmã é cara. meu case de sucesso também. Que massa, cara. Então é muito legal ver as coisas respingando em muitas, né, outras pessoas assim próximas. Na verdade, muitas amigas minhas são minhas clientes, né? Porque eu estudei com um monte de nutricionista. Sim. Pós-graduação. Então, eu tenho muitas amigas clientes, né? Então, isso é muito legal também. E eu acho que o que me trouxe confiança de vender algo de 10 mil reais é saber que aquilo ali ia voltar muitas vezes mais para aquelas pessoas, né? Então, quando você começa a entender um pouco do impacto que você consegue causar também, você começa a diminuir essa pressão pela venda, porque você sabe que você é capaz de entregar, né? E construir um resultado junto com um cliente que realmente supera e muito aquele investimento que ele fez. Mas é basicamente isso, na verdade. E eu acho que a mentoria é um relacionamento muito mais próximo, né, do que um curso. Então, às vezes a pessoa realmente precisa ter uma seleção. Eu acho que você entender se a pessoa está no momento que ela consegue, de fato, aproveitar aquele investimento é muito importante, né? Para ambas as partes e para o relacionamento a longo prazo com aquele cliente. Eu acho que o relacionamento a longo prazo com o cliente foi uma coisa que, inclusive, eu aprendi com você. Isso é algo que a gente quer tratar aqui. Esse lance do LTV, né? O Lifetime Value, que eu acho que é o que diferencia os negócios que são mais maduros e que estão olhando para profundidade e longo prazo, da galera que só quer fazer uma vendinha. E você tem experimentado resultados muito interessantes nessa área do Lifetime Value, né? Clientes que compram de você de novo, de novo, de novo. Conta um pouquinho sobre isso, Clarice. Isso é muito legal e eu acho que você me trouxe essa perspectiva com a mentoria. Eu acho que eu amadureci muito ao longo desses anos e com a mentoria também, em termos de negócio, de maturidade de negócio, porque eu acho que desde que eu comecei a ganhar algum dinheiro, eu sempre achava que eu tava numa maré de sorte, assim, sabe? Ai, tá dando muito bom, mas daqui a pouco pode dar ruim. A qualquer momento pode ir embora, né? Vai pode passar. dar ruim, pode passar e eu voltar para aquele perrengue. Então tinha muito isso, né? Mas conforme você vai vendo que as coisas só vão melhorando ao longo dos anos, você fala, cara, não é sorte, né? Alguma coisa tá dando certo mesmo e com alguma solidez, né? Então isso é uma coisa muito legal. Mas eu lembro que quando eu entrei na mentoria, Vitor, foi... Basicamente, eu tinha acabado de fazer um lançamento
E eu tava, assim, arrasada, porque eu tinha investido 20 mil reais e voltou 150 mil reais. E pra mim aquilo era o fim do mundo, porque eu tinha começado a fazer lançamentos. Eu nem posso dizer exatamente lançamentos, porque não era seguindo a fórmula de lançamento, era uma coisa bem mais aleatória, sendo bem sincera, assim. Com muita entrega boa, com alguma oferta interessante, razoavelmente pensada, mas muito amador, né? Então a gente tinha feito ali uns 3 lançamentos, investindo nada, voltando 150 mil reais. Falei, vou investir 20 mil, vai voltar 300 mil no mínimo. E não foi o que aconteceu, não foi. E aí voltou 150, eu achei que tudo tinha dado errado. E aí eu entrei na mentoria, que eu falei, gente, alguma coisa tá dando errado, eu preciso de direcionamento, né? Foi esse o gatilho que fez você entrar? Foi um dos gatilhos, eu falei, tô perdida, não sei o que fazer, entendeu? Preciso de ajuda, acho que não tá dando certo. Eu comecei a falar, cara, vai dar tudo errado. A minha mente era bem catastrófica, entendeu? E era muito esse curto prazo. Investi tanto, voltou tanto, então não deu certo, não valeu a pena, não vou ficar rica do dia pra noite, como eu achei que eu ia ficar. Então, você me trouxe essa perspectiva muito mais ampla. E eu lembro que algumas frases que me marcaram foi você falando basicamente isso. Se esse evento der retorno zero na venda, cara, tô feliz. Porque lá dentro eu vou fazer uma oferta, eu sei que eu vou vender, e essas pessoas vão renovar, e elas vão continuar comigo ao longo dos anos, né? Eu estou interessado no longo prazo desse cliente. E aí eu comecei a ter essa cabeça de longo prazo. Que não é uma coisa que vem com a gente no chip, né? Não vem programado. Quando as pessoas entendem esse lance da renovação e do lifetime value, e ela consegue entender a relação disso versus o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, ela começa a ficar muito mais tolerante, né? Para eventos, por exemplo, como vai ter o Maestria, ou até lançamentos, que você pode fazer um lançamento que você fique no 0 a 0, só que, cara, muitas dessas pessoas vão renovar, ou vão seguir com você, ou vão dar o próximo passo, como você, que entrou numa maestria de 1.000, depois foi pra mentoria, renovou sei lá quantos ciclos na mentoria. Então, quando você consegue olhar para isso, cara, o quanto você pode pagar pelo cliente aumenta muito, e a sua tranquilidade enquanto profissional também, né? Como é que foi para você? Exatamente. Quando você pensa que você vai ter um negócio que ele vai continuar no longo prazo, e que sempre existe o próximo passo do cliente, que eu não pensava nisso, eu pensava, já vim de uma vez, então tá bom. Tipo, não vou insistir vendendo uma próxima coisa. Parece que então o que eu vendi não foi tão bom, que agora ele precisa do próximo. Né? Eu tinha essa cabeça, né? Talvez algumas crenças em relação a vendas, né, disfuncionais. E aí, quando eu entendi isso, as coisas mudaram. Eu comecei a ter uma cabeça muito mais tranquila para investir no meu negócio, entendendo o efeito composto, né? Entendendo o empilhamento de resultado, de autoridade que você vai construindo, às vezes com um lançamento que não foi nem tão bom assim, né? Enfim, e eu nunca nem passei por isso. Às vezes o eco do lançamento é maior e mais poderoso do que o próprio lançamento em si, né? Exatamente. Então, assim, eu nunca, sendo bem sincera, Vitor, eu nem tive um lançamento que deu prejuízo, sabe? Mas eu era pouquíssimo tolerante à frustração. Então, eu criava expectativas da minha cabeça, números da minha cabeça. Tipo, eu vou investir 1.000, então vai voltar 300 mil. Tipo, baseado em nada, né? Baseado na minha cabeça, entendeu? Sim. E isso foi muito legal, porque eu entrei na mentoria, foi exatamente isso. Você falou assim, não, o que você fez antes é atípico. Você investir 0, voltar 150, 150, 150. Era demanda reprimida, né? Exato. E eu não sabia disso. Então, acho que muita gente acaba se frustrando também, seguindo por caminhos errados, porque não entendeu a dinâmica do jogo, a dinâmica do negócio. Eu lembro você falando, lançamento não é aposta. Eu falei assim, caramba, você tem umas frases assim, clássicas, que fica na mente, né? Muito bom. E aí foi isso. A gente tem uma base de clientes muito fiéis, de profissionais da saúde. Tem gente que comprou da gente 30 vezes. Tem gente que comprou 26 vezes. Quando você fala 30, é literal? É o número 30, comprou 30 vezes. É literal. Então me fala aí, o que você vendeu pra eles de novo? Explica o lance da renovação. Eu entendo isso, mas eu quero que quem tá em casa entenda isso. Porque eu sei que você tá ouvindo aí, deve estar achando um absurdo. Como assim alguém vai comprar 30 vezes de alguém? Cara, esse é o poder do lifetime value. Esse é o poder quando você entende recorrência. Esse é o poder quando você entende servir de forma plena e profunda o seu cliente, não só causando ali uma soluçãozinha para um probleminha, mas sim cuidando de vários problemas que essa pessoa pode ter ao longo do tempo. Conta pra galera. Basicamente, a gente conhece muito bem a nossa persona, né? Que é profissional da saúde. E eu, por ser profissional da saúde, passei por muitas das dores, entendo muito da dinâmica ali do que realmente acontece. Minha sócia, a Carla, ela é publicitária, então ela entende muito de marketing, de copy e tudo mais, então a gente faz uma dupla muito boa nesse sentido. E a gente foi criando soluções para esses profissionais ao longo do tempo. A gente começou com esse negócio de maneira mais forte, com produtos de ticket mais alto em 2020.
A gente começou com a Comunidade Célula, que é o nosso principal projeto, na verdade. Basicamente, resumindo, a comunidade é uma recorrência e é o caminho mais curto para os 10 mil de faturamento. Antigamente, a gente tinha uma promessa mais alta, mais ampla, e a gente percebeu que os profissionais, eles querem, num primeiro momento, faturar 10 mil. Eles não estão sonhando... Quem não faz isso só quer isso, né? Exatamente. Você fala de 100 mil, não, eu quero 10 mil reais. 10 mil reais para um profissional da saúde. Já é no primeiro substancial, momento, né? Meu Deus, Já né? é incrível. Já muda a vida. É aquela coisa que muda a vida. Então, esse é o nosso principal projeto. Começou lá em 2020, completou 3 anos agora. A gente acabou de fazer aniversário da célula. E a gente tem essas renovações que acontecem de forma anual. Mas, como eu falei para você, tem gente que está renovada até 2026 com a gente. E só para deixar registrado, a gente está gravando isso aqui em 2023. A gente está agora em março de 2023. Como é que ela tem gente que está renovada 2026? Conta aí esse mistério aí. Exatamente. Eu fiquei pensando, será que eu vou viver até lá? Eu espero que sim, gente. Eu espero que sim. Bom, tudo indica que sim. Então, assim, o que aconteceu, na verdade, foi que com a mentoria a gente também aprendeu a fazer excelentes ofertas. E excelentes ofertas fazem os clientes, às vezes, dar passos naquele momento que eles nem estavam pensando em dar, né? Então, a gente tem uma comunidade que é renovada anualmente, né? Ticket 1997. Mas a gente, ao longo desses 3 anos, testou muitos produtos, né? E o que mais funcionava para os nossos profissionais e o que mais funcionava também dentro da vida que a gente quer levar. Isso é importante falar, hein? Isso é muito importante, né? Tem coisa que te serve, que te paga, que faz sentido ali aparentemente, mas depois quando você vai vendo a entrega não compensou tanto. E eu gosto muito, Clarissa, de aqui no VDcast mostrar o lado bonito da coisa, mas também as coisas que não deram tão certo. E não é que deu errado, mas não deu tão certo porque você estava dizendo pra você. Então lembra de falar de como é que foi a experiência com a mentoria? Sim. Porque acho que é importante pra galera saber também. Sim, exatamente. A gente teve uma mentoria de 10 mil reais. Foi um marco vender por 10 mil, foi algo que mudou. Muito grande. Mas a entrega não foi exatamente o que você queria, né? Exatamente. A mentoria foi bem modelada, inclusive, na sua mentoria, né? E era uma mentoria que, basicamente, os membros entravam ali e falavam o que estavam vivendo naquele momento e a gente dava direcionamento. E foi muito bom formar aquela turma de mentoria, né? Não foi exatamente uma turma, mas a galera ia entrando aos poucos. A gente chegou a ter umas 20 e poucas pessoas na mentoria. Foi legal, foi interessante, trouxe uma bagagem muito boa. A gente teve um retorno muito bom, porque a gente vendeu ali no orgânico, na verdade, né? Pra galera que já era compradora dos nossos produtos, né? Mas assim, a entrega mesmo, a gente entregou mais ou menos por 1 ano e pouco. Ela já estava me desagradando em vários pontos. É legal falar disso. Ela estava me desagradando, assim. Então, eu não gostava dos encontros serem tão longos. Eram quantas horas? 5 horas de encontro. Sério? Tudo isso? Exatamente. E eu tenho uma certa dificuldade de dar uma cortadinha, sabe? De conduzir ali. Eu sou bem influente, tenho uma dificuldade de ter um perfil um pouco mais... Vambora! Então não importava se entravam menos membros, sempre durava a mesma coisa, sempre se estendia o tempo. E a mentoria, a gente acabou fazendo isso para atender melhor aqueles membros que preferiam de noite. E eu detesto fazer coisas à noite. Nossa, eu detesto. Então não combinou com você. Não combinou, a mentoria acabava meia-noite. E eu falava assim, Carla, depois de 10h30 você toca, porque eu não consigo dar direcionamento depois de 10h30 que preste. Vira abóbora, né? Sobrevivendo na mentoria. Nossa. O bom é só ser isso, né? Eu falei, Carla, pelo amor de Deus, toca aí, velho, eu não tô conseguindo mais. Então, depois de 11 horas, eu não conseguia mais pensar sobre o negócio da pessoa. Não dava. Então, assim, aquilo ali pra mim tava sendo um sofrimento, sabe? Não tava sendo legal. E aí a gente decidiu encerrar essa mentoria. Mas não significa que mentoria não funciona. A gente fez outras... naquele modelo, naquele formato, Exato. da forma que você desenhou não faz sentido. E uma coisa que eu falo muito é que você tem que desenhar uma mentoria que atenda você. O cliente tem sempre razão. Mentira, né? O cliente muitas vezes faz cada burrada. Então, você tem que fazer algo que atenda você primeiro. E, cara, se você não funciona de noite... mas pro meu cliente o melhor horário é de noite. Não importa. Mas pro seu cliente o melhor é que você esteja bem. Então você tem que fazer no horário que funciona pra você. Cara, minha mentoria é 3 da tarde. Por quê? Porque eu não funciono de manhã, entendeu? Agora eu tô até bem diferente, mas sei lá, 10 anos atrás quando eu comecei, cara, não fazia sentido. Eu quero acordar quando o olho abre. Sempre foi um valor pra mim isso. Então por que eu vou fazer um negócio de manhã? Sabe? Eu escolho de tarde também por uma questão de público. O meu público, ele é empreendedor, ele é dono do próprio tempo, ele pode escolher como é que é a agenda. Tem um ou outro que é CLT? Tem um ou outro que acumula função? Tem, mas mesmo essa galera, eles têm alguma flexibilidade para conseguir 2 vezes no mês, 3 da tarde entrar lá. A gente começa às 3 e vai até às 7. Então eu escolhi isso também para selecionar.
Quem sabe, no futuro você faça uma nova mentoria que faça num horário que faça sentido pra você. A gente já tá fazendo. Ah, já tá rolando? Mas aí num modelo diferente. Ao invés de ser aquela aberta, você fez com mais formato, né? Com mais Sim, estrutura, eu né? percebi Como é que foi? os profissionais funcionavam melhor com estrutura também, porque eles estão acostumados com coisas estruturadas. Aulas, né? Eles estão acostumados com coisas estruturadas. Passo 1, faz isso. Passo 2, faça aquilo. E vamos validar esse passo. E por partes, sabe? Isso facilita pra eles. E eu acredito que isso facilita o meu direcionamento também. Porque eu tava vendo que deixar tão amplo, às vezes a pessoa não sabia exatamente qual era o problema dela. Aí até chegar no problema dela, cara, passou 20 minutos, aí tem outra pessoa pra falar. Aquilo não tava me agradando. E aí a gente começou a criar mentorias temáticas formatadas. Então a gente construiu uma mentoria, que é a Mentoria Select, para profissionais de saúde que querem vender serviços de 2 a 5 mil reais, né? Acompanhamento, serviço mesmo. Vender ticket mais alto, como que formata esse modelo de negócios onde você tem um faturamento mais alto precisando de menos clientes, né? Qual é a dinâmica? Então, a mentoria de 6 semanas, é uma mentoria que tem encontros às sextas-feiras, 2 horas da tarde. Aí, ó. Aí sim. Eu fico felizaço, eu almocei, tô feliz, tô bem, com vitalidade, entendeu? Pronta pra entregar melhor, assim. Então, eu curti muito esse formato. Eu gosto, particularmente, também do formato, como a gente tem a célula como recorrência, eu gosto também de coisas que têm início, meio e fim com um propósito específico, sabe? Então, ter mais de uma coisa também sem fim me deixa meio ansiosa, sabe? E a célula já é a nossa recorrência, né? Então, funcionou muito bem pra gente esse tipo de mentoria que tem início, meio e fim, com um tema muito específico, com um propósito muito específico, e é isso que a gente vai fazer aqui. Então, isso deu muito certo pra gente. Mas eu acho que não foi exatamente o que você me perguntou antes. Mas Não, tá tudo dentro. lembrei. Porque basicamente o que a gente estava falando era sobre como as pessoas estavam até 2026 com a gente. Do Lifetime Value, como que elas renovam com tanta E compram antecedência. tanto, né? Porque a gente testou muitos produtos. Então... E quando já é a segunda vez aqui que você fala que testou muitos produtos. E quem tá em casa, quando a pessoa fala, testou muitos produtos, a pessoa pensa, muitos 3, né? Muitos 4, talvez muitos 5. Conta pra eles aqui que é muito. talvez muitos 50, assim, sabe? Literalmente? Muitos produtos, exatamente. Muitos produtos menores. Treinamentos e workshops e imersões e várias coisas com temas diferentes. E foi muito bom isso, porque a gente basicamente via dores que o público tinha e a gente solucionava. Por um lado, a gente pensou, gente, mas isso é uma loucura, né? O que eu faço agora? Em alguns momentos a gente pensava, tanto produto, o que eu vendo? Né? Tinha muita opção. E hoje a gente está com uma maturidade de negócio muito maior, entendendo ali quais são os produtos que realmente funcionaram muito e vão compor aquela órbita de produtos que a gente vai fazer ali realmente com alguma recorrência, né? Vai lançar com alguma recorrência. Interessante que você falou órbita e não esteira, né? Quer dizer que são coisas que gravitam o cliente. Você pode dar exemplo de 5 programas desses? São coisas que gravitam. Então, por exemplo, a gente tem uma imersão só sobre vendas no WhatsApp, que é a imersão WhatsApp Pro. A pessoa não necessariamente ela tem que ir depois da célula pra lá. Ou não necessariamente tem que ser antes. Não tem uma ordem, não tem uma sequência. Não tem, entendeu? A gente tem, por exemplo, um produto que se chama Anatomia do Produto que Vende. Basicamente, a gente apresenta os formatos de produtos e ensina um passo a passo para montar. Então, não tem exatamente uma ordem específica. É claro que quando a pessoa me procura, por exemplo, dependendo do que ela está vivendo, eu recomendo a célula. A célula vai ser a base para ela. Construir ali o caminho para os 10 mil de faturamento. E eu vejo que, por exemplo, profissionais que não faturam 10 mil, muitas vezes invertem a ordem das coisas. Eu vou lançar agora uma recorrência. Você não vende sua consulta, meu amor. Faz isso não. Você precisa primeiro vender o seu serviço, ganhar maestria nisso, no que as pessoas já esperam de você. Inventa de vender uma coisa que você nem sabe como conduzir ainda, vai vender pelo ticket errado. Não, vende bem o seu serviço, estabiliza essa venda de serviço, ganha maestria nisso, deixa o seu consultório rodar sozinho e aí você começa a fazer outras coisas maiores, né? Então tem muita gente indo por caminhos ruins, ou, por exemplo, o caminho da venda de serviço, mas tem muita gente no mercado pregando que o profissional da saúde precisa, porque ele ainda não tem autoridade, vender uma consulta a preço médio de mercado e lotar a agenda. Esse é o caminho. Desgraça isso, cara. Isso é de serviço que as pessoas fazem. Cara, no meu mercado, tem gente que fala que pra antes do cara vender mentoria, ele tem que vender 100 cursos. E que antes dele vender um curso, o cara tem que vender 100 e-books. Isso é uma desgraça. Isso é uma maldição. Não existe essa regra, né? A pessoa vai desistir antes, né?
Pois é, ela falha antes. Só que, aí que tá. Eu fico pensando o que faz as pessoas ensinarem isso. Se é maldade ou se é burrice, né? Porque às vezes é maldade. O cara não cresceu, ele quer que as outras pessoas não cresçam também. Ou às vezes é só burrice, porque ele olha pra vida dele e o caminho que ele fez foi esse. Mas se o caminho que ele fez foi esse, será que esse é o único caminho? Eu conheço gente que vendeu um monte de livro pra depois vender curso e vendeu um monte de curso pra depois vender mentoria. Mas não é porque teve gente que se cresceu assim, né? Que se construiu assim, que esse é o único caminho. Tem vários alunos meus que a primeira oferta já é uma mentoria de 5 mil e não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado com isso. E, na verdade, é uma ideia muito mais inteligente, né? Por exemplo, eu cresci com base na agenda lotada, mas é isso que eu ensino? Não! E eu acho que isso foi uma das sacadas também, né? A jornada do aluno, do seu cliente, não é a sua jornada. Eu aprendi, bati a cabeça, errei na minha jornada, e hoje o que eu ensino não é exatamente o caminho que eu fiz. Eu não ensino a pessoa a atender plano de saúde. Aprende lá a atender, vai no plano e tal. Ela não tem que se ferrar como você se ferrou, Atende 1 milhão né? de pessoas pra depois você falar, agora eu sei atender, agora vamos cobrar R$100. Não é esse disso. o caminho, entendeu? O meu papel é justamente abreviar esse caminho para os profissionais que passam ali pela gente. Não precisa trilhar esse caminho. A gente, na última aula que a gente fez, a gente entregou o mapa 10K. Esse é o jeito errado de chegar aos 10K, esse é o jeito certo. O jeito da agenda lotada, chance que você não chegue, porque no segundo mês as pessoas vão desistir. Burnout antes, não, né? Vão desistir. Os clientes desistem do acompanhamento, Vitor. Você tem que vender acompanhamento e não consulta avulsa pro cliente, né? A pessoa que quer emagrecer precisa de uma consulta? Ela precisa de um acompanhamento. E se ela se comprometer antes com o acompanhamento, chances são que ela tenha mais resultado, tenha mais sucesso, né? Então a gente ensina isso para os profissionais. E, meu Deus, o que eu tava falando? Não era isso. Olha só, a gente nunca consegue chegar no ponto que é das ofertas. Cliente que compra 30 vezes de você. Mas foi importante você falar dos produtos, 50 produtos, Exatamente, você testou um monte de coisa. Isso. Órbita de produtos também. Exato. Então a gente tinha muitas oportunidades e eles foram comprando. Tinha ou tem? Ainda tem, né? A gente tem, exatamente. A gente tem essas oportunidades, a gente foi lançando. E as pessoas iam comprando muito, até sem saber exatamente o que ia acontecer, né? Porque elas confiavam na gente. A gente conseguiu criar esse lastro de confiança, de resultado, de autoridade, de uma entrega muito boa, a ponto das pessoas estarem sempre comprando sem saber nem exatamente o que ia rolar. Então a gente conseguiu vender muitas vezes, na verdade, para essas pessoas. E a gente tem a comunidade Célula, que já é uma recorrência. E se tem 3 anos, né? Como é que a pessoa está lá até 2026? Porque ao longo desse caminho, a gente sabe que vender para o nosso cliente é sempre a melhor ideia. Primeiro porque ele é um cliente muito mais fácil de realmente fazer, de comprar uma segunda vez, mas porque a gente já sabe que é um cliente melhor. É um cliente que já criou uma base na comunidade Célula, ele já está fazendo as coisas de forma correta, então ele precisa, às vezes, lapidar alguma coisa, empilhar alguma coisa ali para ter um resultado ainda maior. Então, quando a gente lança uma mentoria, por exemplo, a gente prefere que os nossos alunos estejam na mentoria, porque a gente sabe que eles também vão ter melhores resultados. Então, quando a gente criou essas oportunidades, a gente fazia sempre uma oferta de pré-venda para nossa galera da comunidade Célula. E, obviamente, era uma oferta com uma condição super especial. E se a pessoa antecipasse a renovação, vou dar um exemplo. A mentoria Serviço Premium que a gente fez com uma mentoria de R$3.000 de 30 dias. Quem fosse da comunidade Célula pagava R$1.000 com a condição de antecipar a renovação. Então, a pessoa antecipava a renovação dela, ao invés de ela renovar, sei lá, em outubro, ela renovava agora, pagava mais R$1.000 para participar da mentoria e ela tinha mais aquele período todo. Então, as pessoas foram antecipando, na somando verdade. o período pago, né? Então, Uau. as pessoas elas foram antecipando renovações justamente para aproveitar essas ofertas diferenciadas que a gente fez. E é basicamente isso. Então, as pessoas, às vezes, elas tinham, sei lá, 3 meses que eu tô na célula, já antecipou a renovação. 2 meses que eu tô na célula, antecipava a renovação. Loucura, né? É basicamente quase um casamento, né? Eu tô disposta a continuar com você até 2026, a gente tem um contrato renovado. Esperamos que os casamentos durem mais, né? Porque o casamento é pra vida e não por alguns anos, né? Exatamente. Mas é um compromisso longo, né? E isso é um indicativo muito legal do trabalho que a gente vem fazendo, de tanta confiança que a gente vem construindo, porque as pessoas não sabem o que vai acontecer até 2026, mas elas confiam que nós somos as melhores pessoas para orientá-las e direcioná-las na carreira. Então isso é muito legal. E olha, eu entendo que muito disso é fruto de uma coisa que você falou, né? Você viveu essas dores, né? Tanto da mulher que quer emagrecer, quanto do profissional de saúde que, nossa, sofreu tanto, né? Estudou tanto e não conseguia resultado. Eu entendo que você tem essa clareza porque você viveu na pele, né? Esses 2 avatares, desses 2 negócios que você tem. Mas tem algum tipo de técnica ou tática que você usa para investigar essas dores e solucionar esses problemas? Porque você fala com uma tranquilidade, com uma segurança. E quando você falou 50 produtos, eu sei que quem está em casa... Nossa, se assustou um pouco, porque é muito obstáculo para resolver, é muito desafio para resolver. Como que é o seu método para isso, Clarice?
A gente tem uma troca muito boa com os nossos alunos, né? Então, uma das coisas que a gente também tem na comunidade Célula são sessões de Strave. Basicamente, uma vez ao mês, a gente entra ao vivo ali e a gente escuta os nossos alunos. Qual é o desafio que você está vivendo? É quase uma mini sessão de mentoria ali, né? Então, a gente tem uma troca tão grande com essas pessoas que a gente vai já vendo o que eles estão vivendo, quais são as necessidades, o que a gente ainda não tem para atender essas pessoas, que vale a pena ser um novo produto. Então, eu acho que a ferramenta mais poderosa que você tem, na verdade, é o seu cliente. É você conversar com esse cliente. E é claro, várias coisas que eu fui implementando no meu negócio que começaram a dar muito certo. Então, vender pelo WhatsApp. Usar um bot de WhatsApp. Então, a gente foi ensinando para os nossos alunos. Agora, está na hora de você levar para o próximo nível o seu WhatsApp também, não só o seu Instagram. Então, coisas que a gente vai implementando nos nossos negócios, as conversas, as pesquisas que a gente faz. Então, eu aprendi também a lidar muito melhor com essa coisa de não só ouvir coisas boas do nosso cliente, mas ouvir coisas também que não são exatamente as mais agradáveis. Então, o que você não gosta hoje na comunidade Célula? A gente sempre pergunta. E a gente está disposto a ouvir isso, porque a gente está disposto a ter um negócio de longo prazo. A gente está disposto a crescer, a melhorar, a evoluir. Para os nossos clientes, para os nossos alunos, na verdade, né? Então, eu acho que, assim, pesquisa, conversa, se você tiver algum tipo de... Quem tem, acho que só curso gravado, que não tem momentos de interação, talvez fique mais difícil, mas você ter alguma forma de contato mais próximo com esse cliente. E, é claro, como eu também sou profissional da saúde, e até hoje eu permaneço atendendo porque eu gosto de atender e eu gosto muito dessa experiência prática também, de vivenciar aquilo ali na prática. E também a nutrição, que, é claro, quando você vive a nutrição, por exemplo, dentro de um curso, você não faz mais prescrição. Você não vai prescrever um suplemento, você não vai fazer uma suplementação para a pessoa que você manda manipular numa farmácia. Você vai esquecer se você não usar isso. Você vai fazer coisas que são muito mais amplas, exatamente. Então eu gosto muito dessa coisa de não perder isso que eu tenho, e eu acho que isso agrega muito nos meus dois negócios. Então, eu vivencio isso na prática, eu vivenciei tudo isso, a gente tem um contato muito próximo com os nossos alunos, e é claro, a gente vai encontrando também coisas que a gente pode trazer ali para solucionar. Então, a gente vai entendendo qual é o momento, por exemplo, do nosso público. Teve uma fase que a gente estava falando muito sobre o produto digital, e a gente viu que existia uma amplitude muito grande de profissionais que ainda não vendiam bem o próprio serviço. Então, a gente focou a célula em venda de serviço, apesar de ter um módulo só sobre o produto, mas a gente entendeu que esse primeiro passo de consolidação desse serviço, até mesmo porque a pessoa ela vai construir cases ali, ela precisa dar esse passo para depois dar uns passos um pouco maiores. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela não fez, 10 atendimentos na vida, ela inventa de fazer a fórmula de lançamento. E aí ela desiste tudo da vida, entendeu? Porque ela pensa, nossa, isso não é para mim. Mas não é que você só não era... Você nem atendeu ainda. Você precisa de alguma experiência prática. Que seja, no caso, né, de quem é profissional da saúde, é o serviço. Muitas vezes, né? Essa experiência no 1-a-1, mas para outras pessoas poderia ser a mentoria, mas esse contato, essa construção de case, esse direcionamento, você precisa ter experiência de direcionamento. Não só conhecimento teórico. Até porque a internet, todas essas estratégias de escala, elas fazem sentido, elas são multiplicadores. Mas se você multiplicar 0, você pode multiplicar por quanto for que vai continuar sendo 0, né? Não tem como ampliar o impacto de alguém que não tem impacto nenhum, né? Eu acredito muito nisso. Eu vejo uma galera que deposita no tráfego pago, por exemplo, a salvação da lavoura. Eles acham que vão investir em tráfego pago e vai funcionar. Eu falo, cara, às vezes nem no 1-a-1 você está conseguindo vender, se não tem um processo de venda que está desenhado, você pode colocar o tráfego que for aí que vai multiplicar o 0. Então, de nada adianta também. Faz sentido? Total. Se você faz uma oferta ali, por exemplo, nos seus stories e, cara, você nunca consegue vender ali. Você acha que você vai botar tráfego e vai vender para público frio? Você não vai. Você tem um problema ali de base. Então, a gente entende muito isso, que esse aqui é um problema de base, vamos corrigir essa base e vamos dar próximos passos. Então, é bem sobre isso, na verdade. E aí, a gente tem os alunos renovados até 2026 e é isso. Tamo pra jogo aí. Que massa, Clarice. E olha, nesse tempo lá no Maestria, na mentoria, se você olhar para trás nesse tempo, você consegue trazer 2 ou 3 aprendizados específicos. E quando eu falo específico, é coisa prática mesmo. Porque todos os episódios do VDcast, você já ouviu algum VDcast? Então você tá ligado que eu gosto que a pessoa conheça alguém incrível, que é você, e que ao mesmo tempo elas possam, sei lá, daqui a um ano, encontrar com você no Maestria ao vivo e falar, Clarice, eu vi o seu episódio do VDcast, comecei a fazer aquelas 3 coisas que você falou no final e olha o meu resultado aqui. Então, das coisas que você viu lá no Maestria, na mentoria, o que você pode trazer de prático
que fez diferença no seu negócio, que pode fazer diferença em quem tá ouvindo? Legal. A primeira coisa que talvez é algo que você fala bastante, mas foi algo que fez muita diferença pra mim e talvez faça diferença pra pessoas que têm um perfil parecido com o meu. O meu perfil era bem perfeccionista, então tinha que ter tudo pra fazer, tudo pra vender, tudo certinho, tudo, enfim. E eu lembro que a primeira vez que o seu primeiro conselho que mudou minha vida, digamos assim, foi o conselho do show, né? Então, eu falei, eu não tenho produto, Vitor. Você falou assim, olha, você vai fazer uma oferta de 997, vai ser isso, vende e depois você entrega. E eu fiquei assim, meu Deus do céu. Mas explica esse lance do show aí pra galera entender. Explicar. Eu fiquei, meu Deus, como que eu vou fazer isso, né? E aí sem ter nada gravado, sem ter nada pronto, né? Sem ter nada pronto. Eu tinha um esqueleto, assim, no Word. Tava assim, programa de emagrecimento online, era isso que eu tinha, não tinha mais nada. E aí você falou, vai ser uma oferta de 997, vai ser isso, vai ser isso. E você falou assim, Clarissa, quando você compra um show, primeiro você compra o ingresso e depois o show é entregue, né? Minha irmã, por exemplo, comprou o ingresso do Coldplay no ano passado e o show é agora. Eu fiquei, gente... Ela ganhou um pedaço de papel com QR Code, o Coldplay não teve que fazer nada. E aí, no dia marcado, ele apareceu ao vivo, entregou e mandou bem, né? Exato. Então, assim, Vitor, esse foi um primeiro passo. Foi assim que eu fiz o meu primeiro produto de 997, que fiz 7 turmas. Aquilo foi disruptivo também pra você, né? Muito disruptivo, né? Vender algo de R$1.000 em grupo, sem ter nada pronto. Então, assim, aquilo ali foi um marco pra mim, mas isso é algo que a gente faz sempre. Então, a gente vai fazer um evento presencial agora em outubro, né? No final do ano, em outubro. E já tem uma galera que vai, entendeu? Qual é o nome do evento? Ainda não sei. O que vai ter exatamente? Não tenho certeza. Mas vai ser bom? Eu sei que vai ser bom, entendeu? Então, basicamente, isso é algo que a gente leva para o nosso negócio. Primeiro, você promete, você desenha uma promessa, você pensa no que vai acontecer, você se compromete com aquilo publicamente e depois você faz. Então, isso foi uma coisa que mudou o jogo no meu negócio. Você se comprometer publicamente e depois entregar. Então, isso é uma coisa que a gente leva para o nosso negócio e tem dado muito certo. Né? Se esperar tudo certinho, as condições de CNTP nunca vão acontecer. Você não lança nada nunca, nada acontece na sua vida. Então, esse é um primeiro conselho prático para quem é muito perfeccionista e quer, né, tudo gravadinho, num estúdio e tudo certinho. Abrir mão disso, Só pra você ter uma né? ideia, Vitor, esse curso de 997, eu gravei no meu quarto, com o armário aparecendo, barulho de buzina, eu morava num lugar super barulhento. Áudio ruim, conteúdo excelente. Poder transformador do produto excelente. Mas o resto era muito ruim. Horrível. Mas foi importante, né? Foi muito importante. Então, assim, você vai melhorar com o tempo também, né? Então, se garante ali na entrega, faz uma entrega muito boa, mas os detalhes mesmo, você vai arrumando com o tempo, né? Então, faz. Esse é o primeiro conselho. Uma segunda coisa que fez muita diferença pra mim, Vitor, foi a sacada da lista de espera, né? Da lista turbinada. Aquilo é bom, né? Muito legal. A gente tinha um produto que agora tá em reformulação, que era o programa Maravilhosamente Magra, agora vai ser o Código Viva de Emagrecimento. E o Maravilhosamente Magra, a gente tinha essa questão, né? A gente prometeu, virou um produto muito bom, mas um produto muito longo, então a gente não lançou outras coisas, a gente colocou aquele produto ali naquele primeiro ano. E existia essa questão. Então, quando lançava, a gente vendia. E quando não lançava, não tinha o que vender. E aí, eu lembro que eu levei isso pra você em mentoria. E você falou assim, não, vende pra galera. Faz uma lista de espera estratégica, com aquelas perguntinhas-chave. Faz a galera preencher essa lista. E, basicamente, aquela lista é muito legal, porque a pessoa vende, ela se vende, né, o produto. Ela fala, por que essa oportunidade é melhor pra mim? Por que eu deveria ser escolhida e tal? É uma inversão de polaridade, né? Exatamente. Então, é uma lista de espera que não é uma lista de espera comum, uma lista de espera estratégica. Então, basicamente, você me falou pra entrar em contato com aquelas pessoas e já fazer a venda ali, né? Já vender. E a gente basicamente falava isso. Olha, o programa vai acontecer em tal data, mas eu quero fazer uma condição diferenciada para você que tá aqui na lista, porque eu sei que você, nesse momento, quer emagrecer. Você precisa emagrecer nesse momento. E a maior parte das pessoas que quer emagrecer, quando chega, por exemplo, a pessoa, aconteceu alguma coisa na vida dela, e agora não dá. E sempre agora não dá, né? Nunca é o melhor momento pra emagrecer. Já percebeu, amigo? Eu acho que eu já reparei. Nunca é, gente. Nunca é o melhor momento. Então, eu falava exatamente isso. Eu falei, eu sei que você precisa disso agora. Eu sei que isso tá te incomodando agora, porque você preencheu agora a lista. Então, eu quero que você já comece o seu processo. Então, comprando agora, você vai ter acesso já ao programa. Então, ao invés de você ter acesso por tanto tempo, você vai ter acesso por estendido, tempo né? estendido, exatamente. E, além disso, você leva o bônus XYZ, que eu não me lembro nem qual era, que a gente oferecia. E deu muito certo, porque a gente conseguia... O que dá muito certo? Qual foi o resultado?
Ai, agora eu não me lembro exatamente, Vitor, mas a gente conseguia, às vezes, vender metade da turma muito antes do lançamento, entendeu? Então, isso foi muito bom, não só num aspecto financeiro e de caixa ali, mas num aspecto mesmo emocional. Porque eu odiava a pressão de ter que chegar no lançamento e agora? Vamos vender quantos? Porque a turma vai ter que acontecer. E ou vai ou racha, Ou vai né? ou racha. Eu não gosto dessa pressão. Tem gente que adora, né, essa adrenalina. Eu gosto de tornar as coisas mais seguras. O que eu puder antecipar. Adoro fazer uma pré-venda. Adoro. Assim, agora eu vou vender, mas eu já vendi tanto. Você entra com outra energia, né? Com uma energia de já tá entra com o jogo ganho, acontecendo, né? já tá dando certo e tal. Então a gente adora fazer pré-venda de tudo, né? Principalmente para os nossos alunos. E foi basicamente isso. Então, às vezes, a gente conseguia fechar 1/3, metade da turma, só com a lista de espera. E as pessoas topavam. Eu achava assim, gente, a gente chegou a vender sem ter data. Sem ter data, vai acontecer na data tal, nem sabia a data. A pessoa comprava. Então, assim, pra quem tá nesse momento que só trabalha com lançamento, não tem uma lista de espera estratégica, construa essa lista e vá vendendo muito antes desse lançamento. Já faz essa pré-venda com uma condição diferenciada e dá certo, gente. Dá muito certo. E, inclusive, a pessoa que fazia isso pra gente era uma aluna do programa. Ah, você colocou uma aluna pra fazer Coloquei essas ligações? uma aluna, ela era um super... Era ligação ou pro WhatsApp? WhatsApp. Super case de sucesso. Eu entrevistei ela. Quando eu falo que a gente conheceu muitos alunos também, a gente entrevistou muitos alunos. Assim como você faz aqui no VDcast, a gente fez muitas lives, assim, sabe, com case de sucesso. Então a gente conseguiu pescar muita coisa, assim, sabe? Isso deu muito certo, isso funciona muito. E também, ela era uma pessoa ali que tinha uma habilidade comunicativa muito boa. Eu percebi ali que ela tinha uma coisa de persuasão ali muito boa, sabe? Além de ser um super case, eu falei, essa pessoa vai ser boa. E aí deu muito, muito, muito certo. Isso funcionou muito bem. Então acho que pode ser um outro conselho muito legal. E eu acho que um terceiro conselho seria adote essa visão mais ampla do seu negócio. Pense na jornada do seu cliente. Pense no que você pode oferecer muito além do seu principal produto. E faça esse cliente transitar ali entre produtos e construa um relacionamento de longo prazo com ele, entendendo aquele cliente, o que ele precisa. Não só, eu quero vender a próxima coisa, mas o que ele precisa. O que o meu público está precisando naquele momento. Então, sai daquela visão imediatista de investir tanto, voltou tanto. Acho que era uma dor muito grande, né? Uma dor de muito, eu investi tanto, só voltou tanto. Eu investi... Era sempre isso, sempre rolava uma coisa assim, né? É um papo muito comum, assim, de ai meu Deus do céu, ROI, não sei o que lá. E é preso no hoje, né? É muito... Ao invés de olhar o quadro maior, né? Olhar o todo, né? Exatamente. E você, inclusive, falou uma coisa que às vezes eu tava vindo pra cá no Uber, eu tava lendo algumas sacadas da mentoria. E eu li uma sacada que eu não sei nem exatamente se foi você que falou, mas eu não sei se alguém te falou isso, se algum mentor, enfim. Mas era basicamente o que às vezes te ajuda muito no curto prazo, te atrapalha no longo prazo. Então, eu acho que você ter essa visão muito mais ampla de negócio, entendendo que você pode construir esse relacionamento longo com o cliente ao longo do tempo, vai te trazer uma visão mais madura, menos ansiosa, né? E uma visão de realmente construir algo ali que a pessoa queira transitar. Eu aprendi isso com você, né, Vitor? Você é ótimo nisso. Eu lembro um dia da mentoria que você falou assim, gente, eu falei, vou passar um dia na Disney, quem vai passar um dia lá comigo? Oferta não sei quanto. Eu falei, gente, o Vitor realmente... Ele vende 1 milhão de vezes pra gente as pessoas e as pessoas querem ficar cada vez mais perto dele. Só pra explicar isso pra galera, quando eu viajo pra Orlando, é muito comum, tem muito brasileiro em Orlândia, né? Orlândia é uma das cidades do Brasil mais populadas, né? Cara, é uma brincadeira, né? Orlando fica nos Estados Unidos, fica ali na Flórida, e tem muito brasileiro mesmo. E eu recebo muitas mensagens, falam, vamos tomar um café. E aí eu trouxe uma cultura pra eles que virou até piada lá, eu fiz uma palestra e tal, grande parte da galera não gostou muito do que eu falei não, mas eu contei pra eles da política do café pago. Porque quando a pessoa fala, vamos tomar um café, na verdade ela não quer tomar um café, ela quer o seu cérebro, ela quer uma consultoria. Então o que eu fiz? Eu criei um evento pago em Orlando, eu cobrei R$10 mil, foi muito legal, e aí só vai quem quer de verdade. Então eu fiz lá o victordamasio.com.br/Orlando, e aí as pessoas que falavam que queriam um café, vamos tomar um café, vamos encontrar, minha resposta é, claro, preencha aqui primeiro. E aí quando as pessoas preenchiam e viam o preço, sabe o que elas percebiam? Que elas não queriam tanto assim tomar o café. Sacou? Só que o mais interessante é ver que sempre tinha uma galera que queria. E eu faço esse evento quase sempre que eu vou lá. E teve uma vez que eu fiz o evento e teve uma galera que ficou de fora. E teve uma menina que falou brincando, pô, não tem uma outra data? Eu falei,
cara, não tenho e tal, agora eu vou nos parques sempre. A Nath, minha esposa, adora ir na Disney. Falei, cara, agora só se eu fizesse no parque. Aí a garota falou meio que brincando, falou assim, se você fizer eu vou. Aí eu falei, tu tá falando sério? Ela, tô falando sério. Aí não deu outra. Eu descobri lá que na Disney tem um pacote VIP que você tem um concierge, que você pode ir de vários parques no mesmo dia, e aí você não pega fila em nada, é uma experiência incrível, você pode ir no brinquedo quantas vezes você quiser, a pessoa ainda te explica tudo do parque e tal. Não é que eu vendi isso, cara. E aí eu cobrei 10 mil reais, 3 pessoas foram, e aí meio que não foi uma coisa super lucrativa não, mas foi uma forma de saber quem quer estar com você. E cara, no nível de jogo que eu tô, eu não preciso de 10 mil reais de 3 pessoas pra fazer uma experiência legal. Eu não preciso daqueles 10 mil reais daquelas 3 pessoas, não preciso daqueles 30 mil reais. Mas eu preciso ter uma forma de saber, entre todas as pessoas que disseram que querem tomar um café, quem que quer de verdade. Aquela frase do correr quem quer correr, andar quem quer andar, parar quem quer parar. Cara, quando eu coloco um preço nisso, aí você vê quem quer de verdade aquilo ali ou não. Eu tava fazendo uma live hoje mais cedo, vindo pra cá, né? E cara, é muito doido isso, porque eu falei para as pessoas que fazer evento, como eu vou fazer, ou maestria ao vivo, cara, para mim é desconfortável. Às vezes o cara tá fazendo a primeira transação comigo, eu não sei se ele vai gostar ou se ele não vai. Eu prefiro estar com a galera da mentoria, eu prefiro estar com a galera do Mastermind. E aí, uma das críticas que eu recebo é, então você é meritocrata, né? Você quer estar com quem paga mais? Eu falei, não é que eu prefiro estar com quem paga mais, é que quem paga mais prefere estar comigo, né? Então é uma forma de você ser justo com as pessoas e conseguir ir de acordo com a música, né? Correr quem quer correr, andar quem quer andar e parar quem quer parar. Então esse lance na Disney, eu fiz mesmo essa imersão e foi muito massa, foi muito divertido. E o conceito por trás disso é você criar essas experiências para você estar com o seu cliente numa forma diferente, né? Por que não? Eu achei incrível, Vitor, quando você falou aquilo. Eu falei, gente, o Vitor é o cara. Ele consegue tirar ali uma coisa da manga e as pessoas querem, né? É impressionante. É impressionante. Muita gente só vai falar que quer realmente, né? Porque queria aquele direcionamento gratuito. Mas as pessoas estão sempre querendo mais de você. Eu lembro quando a gente você fez um evento ao vivo aqui, e você falou, quantas pessoas compraram de mim uma vez, e 2 vezes, e 3 vezes, e 6 vezes, falei, a galera continua de pé. Eu falei, gente, um dia eu vou ser essa pessoa, né? Acho que eu tô virando essa pessoa, tô nesse caminho aí, Vitor. Massa. Ué, tem gente que já comprou de você, sei lá, 30 vezes? Exatamente. Isso é muito legal. E Clarissa, seu negócio existe há quantos anos já? Olha, o meu negócio digital mesmo, né? Ele existe desde 2020. 2020, então tem 3 anos. 3 então quando a gente pensa anos. nos próximos 3 ou nos próximos 5 anos, onde você acredita que você vai estar? Para profissionais da saúde, eu acredito que a gente já vai estar formando outros profissionais que vão prestar consultoria para eles, né? Porque existem as pessoas que também não querem fazer, né? Não querem fazer, botar a mãozinha ali vão aprender o como fazer de fato o marketing, mas vão aprender, a gente vai formar profissionais na nossa metodologia, que é uma metodologia muito focada em oferta e não gerar só conteúdo gratuito e dicas aleatórias para um dia, de repente, a reciprocidade agir na vida e alguém vai comprar de você. Então, é um marketing realmente muito baseado em oferta, em venda. Em conteúdo amarrado com oferta sempre. Então, a gente vai formar profissionais nessa metodologia, o que a gente enxerga, né, de crescimento, de realmente um sistema muito maior. E emagrecimento é a mesma coisa. Já existem muitas nutris querendo aprender exatamente como eu faço. Então, a minha Sua ideia... metodologia, né? Exatamente. A minha ideia é sistematizar tudo isso e, de fato, formar outros profissionais que vão poder replicar, né, o meu método. Então, hoje eu consigo ter uma visão muito mais ampla e, antigamente, eu tinha uma visão bem limitada do tipo, não, é meu... não vou passar tudo para essas nutris ou tudo, porque vão replicar exatamente. Hoje em dia elas copiam, né? Acontece também bastante. Mas a minha ideia é justamente transformar isso em algo sistematizado, que não precise da Clarissa ali, sabe? Mas que outras pessoas possam pegar exatamente aquele modelo de negócio, não necessariamente só o método, né, de emagrecimento, e possa construir um negócio. Então, a minha visão, hoje em dia, ela é bem mais ampla em relação a isso. Que massa. E onde que a galera que curtiu a sua vibe pode acompanhar mais sobre você? Fala dos 2 negócios aí, onde eles podem acompanhar. Bom, vocês podem me acompanhar no Clarissa Godoy _, lá eu falo de emagrecimento. E vocês podem me acompanhar também no Me Ensina Clarissa, lá eu ensino profissionais da saúde que querem ser muito bem pagos fazendo o que amam fazer, que estudaram muitos anos para fazer. Que massa. E quando você faz um story lá no seu Instagram, nem todo mundo vê, é só uma porcentagem, né?
Mas e se você pudesse mandar uma mensagem agora para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo, com 100% de abertura, o que você diria, Clarissa? Eu acredito que um dos principais fatores é você acreditar no seu sonho, porque hoje em dia a gente tem a possibilidade com o marketing digital de poder viver uma vida dos sonhos, muitas vezes, a vida que você nunca imaginou lá, você contava na FRJ e eu também. Talvez, não sei se você imaginava exatamente isso. Não imaginava de jeito nenhum. Mas eu não imaginava nem metade disso, na verdade. Eu tava feliz se você pensar, se eu ganhar 5 mil, eu tô feliz. Então, assim, hoje a gente tem um mundo incrível, assim, onde você pode realmente monetizar os seus sonhos e ajudando pessoas. Então, se você tem algo muito bom, que você tem uma expertise, que você ama fazer, esteja com as pessoas certas, tenha direcionamento e acredite e vá em frente, porque daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, você pode estar vivendo uma vida completamente diferente. No marketing digital, a gente sabe que em 1 ano a pessoa pode viver uma vida completamente nova, né? E às vezes as pessoas acham que já tem muita gente, que não tem mais espaço. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Vai ter gente que vai querer aprender com você, vai querer ser guiado por você. Então, você é uma pessoa que não existe no mundo, só tem você. Independente de outras pessoas ensinarem marketing, engenharia, nutrição, não importa. As pessoas muitas vezes vão querer aprender com você, vão querer caminhar com você, vão querer enxergar o futuro da vida com você, né, Vitor? Enxergar o futuro. Aprendi com você. Então é isso. Acredita no seu sonho, procura como fazer isso dar certo na sua vida e faz até dar certo. Porque se você realmente estiver comprometido e disposto, vai funcionar. Vai dar certo. E depois você vai olhar pra trás, talvez você esteja num podcast contando essa mesma coisa aqui. Que massa, Clarissa. Grato pela sua participação e pela sua contribuição e que a sua história consiga inspirar as outras pessoas a também trilharem um caminho baseado na sua vontade, na sua voz e no seu impacto. Obrigada, Vitor. Eu que sou grata por tudo que você me ajudou, me proporcionou, me fez crescer, me fez evoluir. E é um presente estar aqui com você hoje, dividindo um pouquinho da minha história e podendo impactar mais pessoas, enfim, que estão nesse caminho também. É só o começo e conta comigo, tá bom? E ó, você que tá vendo aí em casa, aqui embaixo vão aparecer outros vídeos de outros empreendedores brilhantes para você também se inspirar nas suas histórias e escolher ser a voz que você veio ser nesse planeta Terra. Eu sou Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.